Olá, boa tarde. Está no ar o programa Direito em Foco. Você já sabe que aqui a gente debate temas do mundo jurídico, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, né? Inclusive, você pode enviar sua sugestão por meio do portal Sim Notícias, simnoticias.com.br ou pelas nossas redes sociais que aparecem durante todo o programa. Hoje nós vamos bater um papo com o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo, Dr. Gabriel Costa. Não saia daí, porque o programa Direito em Foco já está no ar. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Estávamos usando máscara, né, doutor? Até agora há pouco, não é verdade? Exatamente. Só tiramos para vir aqui gravar. Posso atestar isso. E ainda estamos aqui, estamos a uma distância recomendada, né? Boa tarde, doutor Gabriel. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui. Obrigado, Marcelo. É um grande prazer estar aqui. Vamos começar falando então, explicando para quem está em casa, o que é o direito desportivo? Essa é uma boa pergunta logo de começo, né, Marcelo? O esporte, ele é um fenômeno social. Então, você pode perceber que ele é praticado em todas as sociedades do planeta. E isso não é de hoje, isso acontece de vários séculos. A gente pode fazer uma referência à Grécia Antiga com os Jogos Olímpicos. Hoje nós temos os Jogos modernos, mas antigamente tinha os Jogos Olímpicos antigos, que eram competições organizadas. Até na América do Sul, aqui nós tínhamos tribos que disputavam certos tipos de esporte. Então o esporte, ele é envolto da sociedade. E como ele está presente na sociedade, ele também gera os seus conflitos. E existem os seus conflitos não apenas desportivos. E eu gosto sempre de mencionar que o direito desportivo, todos nós tivemos acesso a ele desde cedo. Por quê? Pode me dizer se quando você não era jovem, você disputou uma competição simples entre amigos, na rua, uma verdade. competição de queimada que tanto meninos e meninos jogam, onde se delimitava uma linha do onde seria o campo, tinha a bola que se batesse em alguém, se segurasse, continuava, o outro saía. Isso são regras desportivas que precisavam ser cumpridas, e quem não cumprisse estava fora do jogo, ou não jogava mais de uma próxima vez. Então, exatamente. Uhum. Nós sempre tivemos acesso ao direito desportivo. Só que com o passar dos anos, o direito desportivo evoluiu. Ele não só trata sobre questões envolvendo o desporto em si, regras da competição ou alguma disputa disciplinar. Ele é muito mais do que isso, ele se tornou cada vez mais amplo. Hoje nós falamos que faz parte do direito desportivo também o direito do entretenimento. Nós temos também a questão do direito do trabalho, da condição dos atletas. Nós temos também o direito empresarial, discute-se muito, principalmente na área do futebol, questão de constituição de clubes e empresas, para facilitar, por exemplo, uma organização financeira, para não ter problemas de pagamento de tributos, para ter um melhor incentivo de patrocínio, porque querem patrocinar empresas corretas e querem transformar isso para o clube, tendo boas gestões. Nós temos hoje envolvido a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas essas organizações pegam dados dos torcedores, que são, segundo a legislação, torcedores são consumidores pelo Estatuto do Torcedor. É bem amplo, então, né, doutor? Muito amplo. E há uma classificação de esporte, por exemplo, é uma classificação só? Não, existem as suas definições. Ao longo do mundo, nós temos várias constituições que adotaram o desporto como um direito fundamental, e na Constituição Federal de 88 não é diferente. Nós temos o artigo 217 que prevê essa questão do desporto, e nós temos a Lei Geral do Desporto hoje, muito conhecida pela Lei Pelé, por essa alcunha, porque na época o Pelé ele era ministro dos esportes. Não tem muito a ver com o fato de ser jogador de futebol, porque ela atinge a todas as modalidades, apesar de que eu tenho algumas críticas com relação a ela, porque ela não verifica muito, dá muita atenção aos atletas olímpicos, mais essas questões do futebol. E também tem a questão da classificação. Nós temos o educacional, que são o desporto que é praticado nas escolas, que é praticado nas escolinhas, para formar um indivíduo, né? Então, todos têm que ter esse desporto. Nós temos aquele de formação, que é quando você prepara um atleta para o futuro, independente de qual seja a modalidade. O amador, que merece também todo tipo de organização. E também temos o profissional.
O amador é o que a gente, simples mortais, a gente tenta praticar, né, doutor? É isso? Nós temos essa forma, mas também existem vários esportes amadores que são muito bem organizados. E são tão organizados que também geram problemas, geram conflitos, que também precisa do direito desportivo atuar nessas questões amadoras. E como é que a comissão lá da OAB trabalha, então, esse amplo direito, vamos dizer, lá com a comunidade, com a população? Nós tentamos sempre identificar problemas e apresentar soluções, né? E voltando até a falar na Constituição Federal, ela trata sobre justiça desportiva. Porque o mundo do desporto ele é completamente diferente do mundo normal nosso. As coisas são muito mais rápidas. Você pode ver, por exemplo, que um campeonato precisa terminar muito mais cedo do que se você ficar muito tempo na justiça comum, discutindo ele, não se termina nunca, não se sabe quando é um campeão. A vida do atleta desportiva é muito curta, né? Nós temos atletas que se aposentam com 35 anos. É algo assim surreal. Então, ele prevê a questão de uma justiça desportiva para que seja acionada quando há esses conflitos envolvendo regulamentos ou disciplinares. Disciplinares, se houve um jogador foi expulso por agredir o outro, por exemplo, e regulamentos, a interpretação. Se um time vai cair, se um time vai subir, como é que vai ser essas questões. E nós identificamos, pela Lei Pelé, inclusive, que é obrigatório todas as federações de várias modalidades terem um tribunal de justiça desportivo. Só que essa não é a realidade hoje. Ah, com certeza. Acho que não tem pernas para isso, Exato, né? Custa caro, você precisa ter um corpo de profissionais para fazer essa atuação. Então, nós criamos um Tribunal de Justiça Desportiva unificado, que atende a todas as modalidades. A gente faz um trabalho voluntário. Então, essa entidade que tiver interesse em fechar essa parceria com a gente, fazemos um convênio. Isso aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo. Tá. Até porque a gente não pode dar um passo maior que as nossas pernas nesse momento. Entretanto, esse modelo nosso está sendo replicado em vários estados da federação, justamente porque agradou muito esse modelo para ajudar todos. Ou seja, é uma deficiência que nós temos em vários outros estados. E uma coisa muito importante é que existem multas que são em dinheiro. E nós não ficamos com nada. Esses valores são revertidos às entidades carentes, justamente para ou promover o esporte ou aquelas que precisam de uma ajuda financeira. Muito bacana. Doutor, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta nesse ponto que é muito interessante, viu? Você aí, 1 minuto só. Estamos de volta com o programa Direito em Foco, hoje falando sobre direito desportivo. Aqui comigo o presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Espírito Santo, doutor Gabriel. Doutor Gabriel, a gente estava falando de um canal de denúncias que existe na OAB Capixaba e que a população pode denunciar. Que denúncias podem ser feitas? Marcele, infelizmente, no mundo inteiro, nós averiguamos casos de abuso, tanto moral quanto sexual no esporte. E esses abusos são muito tristes e a gente, analisando esses atletas que sofrem esse ato criminoso, identificamos que eles não têm ferramentas para poder se defender e às vezes fazer a denúncia é muito difícil. Então nós criamos um canal que é através do e-mail, um canal que nós mantemos um sigilo total, onde essa pessoa que é vítima ou quer narrar um possível caso, nos apresenta essa situação, um membro da comissão fará essa análise preliminar e tomará os primeiros procedimentos adotados. Vai acolher a vítima, vai ouvir toda a situação, vai dialogar também com possíveis causadores desse dano e depois tomar as medidas necessárias para isso. Esse canal também atende denúncias de crimes contra a honra, que a gente vê muito, né, infelizmente, o pessoal chamando o jogador de, enfim, daqueles nomes lá que não vale nem a pena repetir aqui. Esse canal também recebe esse tipo de denúncia? Não, esse canal não. Esse canal ele é muito específico para essa questão de abuso de atletas que sofrem aquela pressão psicológica, né? Os xingamentos podem fazer parte desse abuso psicológico, mas esse tipo de xingamento que você falou, quem é responsável por julgar são os tribunais de justiça desportiva. Inclusive, existe um Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a qual prevê que é uma infração disciplinar. E aí ele vai ter que
pagar com isso no jogo. Então ele vai ser punido ficando fora de partidas, ter que passar por um julgamento. Já esse canal de denúncias não, ele é muito específico para essa situação. E nesse caso do xingamento, a pessoa que procedeu ao xingamento também pode responder pessoalmente, vamos dizer, né? Se for configurado um crime. Pode sim, sem dúvida. Tanto civilmente como criminalmente. Criminalmente. Esse canal, então, quem é que pode denunciar? O senhor já falou que tem um e-mail. O e-mail é qual? Quem está lá em Venda Nova, Minha Terra, e o Branco de Venda Nova pode denunciar? Pode sim. A nossa ideia também é atender todo o Espírito Santo, tendo em vista que a nossa seccional é do Espírito Santo, né? Então a gente delimitou nesse territorial. E qualquer pessoa que sofreu o abuso ou tiver conhecimento de algum caso, vai encaminhar um e-mail para denunciasnoesporte@obs.org.br. denunciasnoesporte@obs.org.br. A gente vai colocar aqui para todo mundo ter acesso. Narrando o caso, descrevendo o que aconteceu, e nós vamos manter o total sigilo. E o que é importante essa pessoa colocar nesse e-mail, além de narrar o caso? Se tiver alguma prova? Com certeza. Até porque nós vamos fazer um primeiro trabalho de investigação e vamos dar uma assistência nesse primeiro momento para essa pessoa. Até para que ela possa procurar a autoridade responsável da melhor maneira possível. E esse canal também tem uma função bem importante. Não é só para quem sofreu, mas é para ele dar uma resposta que nós estamos de olho para que isso não aconteça. Ele também tem um caráter preventivo muito importante. Para reprimir, né? Exato. E já receberam muitas denúncias? Nós já recebemos algumas, infelizmente. E a maioria foi relacionada a quê? Nós já recebemos de abusos psicológicos. Nossa, um estado tão pequeno, né? Sim. E aí a comissão trabalha e auxilia esse atleta? Olha, eu posso te dizer que isso acontece em qualquer lugar, não só no nosso estado. Nós temos aqui um amplo modalidades que podemos disputar. É só olhar à beira da praia, né? Nós temos o vôlei de praia, o beach tênis, que hoje é febre, nós temos natação. Então existem um caráter, talvez que esteja mudando com o tempo, mas de uma pressão para que esse atleta alcance resultados. Então talvez isso precise mudar. E às vezes esse canal demonstrando que isso não pode, ajude também nesse sentido. É porque a gente pensa logo só no futebol, mas não, né? Realmente o senhor destacou bem, o nosso estado é pequeno, mas tem várias modalidades. Demasiadas modalidades. Nós temos o remo, nós já tivemos o nosso basquete, que recentemente estava disputando Liga Principal, nós tivemos a vela, nós temos corrida de rua, nós temos várias hipóteses que a gente pode explorar aqui. E é uma coisa que está precisando ser feita. Nós temos um potencial incrível, sem falar na indústria do esporte que nós temos. Doutor Gabriel, muito obrigada pela aula, viu? Aprendi pra caramba, tenho certeza que quem está em casa também, porque é um direito que a gente não tem no conhecimento, mas que amplo. Queria agradecer a presença do senhor aqui e a entrevista. Eu que só tenho que agradecer, principalmente porque o convite só aumenta aqui o nosso desejo do direito desportivo prosperar cada vez mais. Ela é uma matéria autônoma que nós precisamos defendê-lo todos os dias, e estar aqui no programa podendo falar um pouquinho sobre direito desportivo faz com que isso aconteça. Então eu só tenho a agradecer, Marcele. Obrigada. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser rever a entrevista de hoje com o Dr. Gabriel sobre direito desportivo, é só acessar o site simnoticias.com.br. Tem o site da OAB Espírito Santo também, obs.org.br. Semana que vem eu espero você, hein? Até lá. Tchau, tchau.